Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Primeira live da Xmart, esse projeto é Xmartin. E antes de eu sair e começar a falar, vou esperar as pessoas entrando também. E vou convidar a diretora-geral e fundadora da Xmart, Marisa Viana, para fazer essa introdução desse projeto junto comigo. Eu estou aqui direto de Friburgo, onde eu estou passando essa quarentena. E a Marisa está lá no Rio. Então vamos chamá-la para participar aqui do papo e a gente fazer essa abertura. Conectando com a Marisa. Que bom, já temos bastante gente aqui acompanhando. Obrigado. Olá, chefinha, tudo bom? Olá, tudo bem? Deixa eu posicionar melhor minha câmera aqui, que é a primeira vez que eu estou aqui na frente dessas câmeras. Baixa mais um pouquinho, baixa mais um pouquinho. Está no equilíbrio aqui, está no equilíbrio, vai. E aí, tudo bem? Começaram Tudo bem ótimo. o dia hoje? Aqui tudo ótimo, estava um dia super ensolarado aqui em Friburgo, deu uma baixadinha agora, mas vim até aqui para fora, para não fazer de dentro de um escritório fechado, fazer essa estreia ao ar livre, aproveitando o tempo bom. Então, vamos direto ao assunto, tem muito tempo, tem muita coisa para a gente conversar, e aí eu queria que a Marisa falasse um pouco também por que a gente decidiu fazer essas lives, está todo mundo fazendo live, só que a gente deu um tempo até começar a fazer a nossa nesse projeto que é o Xmartin. Conta pra gente, Marisa. Bom, o negócio é o seguinte, tem muita live aí, bastante overbooking, né? Overwhelming de lives. E aí a gente pensou como é que seria o nosso formato. E aí a gente optou por trazer um pouco de conhecimento e um pouco de assuntos mais ligados ao nosso DNA, que é a Xmart, que, como vocês sabem, completou 20 anos no ano passado, e o nosso DNA está totalmente ligado ao marketing e à comunicação. Então, o Bruno, como é um expert de comunicação, eu pedi para ele começar essa série de lives com a gente, e aí definimos vários assuntos que, no final, a gente vai falar o próximo, para vocês poderem continuar interagindo com a gente. E aí a gente pensou muito nisso, né? E não ficar só falando em torno dos hotéis, mas trazer pessoas que pudessem somar experiências que possam servir a todo mundo. Até porque a gente está numa plataforma aberta, a gente não quis fazer isso fechado, a gente queria abrir, claro, para a nossa comunidade principal, que é o segmento de turismo, as agências de viagem, o trade, os comunicadores, mas qualquer pessoa que pudesse se interessar e aproveitar esse conhecimento que a gente vem trazer, né, Marisa? Exatamente, né? E acho que a parte de comunicação com os nossos clientes é algo muito importante, e a questão também de como se posicionar, né, como produto, né, que nós somos. A Xmart é um produto. E a gente trazer para vocês uma forma lúdica e diferenciada os nossos produtos nesse momento que estamos todos passando, que é bem difícil, principalmente para o nosso setor de turismo, mas também para vários outros setores aí, até interligados, né, com a questão da aviação, a questão dos restaurantes, entretenimento, tudo isso faz parte do nosso mundo. E a gente tem consciência também de que não dá para viajar agora, tem muita gente que sonha em viajar e talvez até não tenha condições até de ficar nos nossos clientes, que são clientes de alto padrão, mas ainda assim a gente pode trazer alguma coisa que seja benéfica para todo mundo, né? Ter essa noção de que a gente faz parte de um todo maior, né? Essa é a ideia. Bom, já temos aí mais de 90 pessoas aqui nos assistindo. Vamos chamar o Sadal. Vamos chamar o Sadal, exatamente. Então a Marisa sai, daqui a pouco no final ela volta e eu vou conversar com o Eric Sadal, que é o nosso primeiro convidado nessa edição da Xmartin. Obrigado, Bruno. Marisa. Obrigada. A Marisa está saindo. E vamos chamar o Eric Sadal, direto... Cadê ele? Direto da Holanda, para conversar com a gente. Tem tanta gente aqui conectado que é ótimo que eu não estou conseguindo achar o Sadal. Sadal, cadê você? Achei. Vamos lá. Só até abriu, hein? Que bom. Conectando com o Sadal. Tô aqui, Bruno. Direto, conectou? Nova Friburgo com Amsterdã. Quase coloquei o óculos de você, mas eu não quis usar o amarelo hoje. Eu tava usando o meu igual o seu direto. Eu falei assim, acho que eu vou mudar. Hoje eu vou usar o amarelo. Devia ter combinado com você antes. Pois é. Que bom. Muito obrigado por participar dessa primeira edição que a gente está fazendo do Xmartin. Topou o convite de primeira. E assim, uma coisa que foi legal desse processo, a gente trocou muita ideia antes de fazer esse papo. Assim, não é super
tem um improviso, tem a coisa da comunicação imediata ao vivo, mas a gente conversou bastante sobre o que falar, né, Sadal? A gente fala pouco, né, Bruno? Tem isso, né? Se a gente liga para se combinar alguma coisa, já vira uma call daquelas que por si dava um programa desses, né? Exatamente. Para quem não conhece o Sadal, gente, fazer uma breve introdução. O Eric Sadal, ele hoje mora na Holanda, mas ele já tem mais de 20 anos de carreira. Ele é publicitário de formação, mas sempre trabalhou no turismo, com marketing especificamente. Começou lá na SAA. Não sei se você lembra, mas assim que eu comecei na Xmart, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi você a bordo de um voo da SAA indo para participar daquele festival, daquela feira em Durban. O Indaba. O Indaba, exatamente. Isso foi em 2008. Então tem 12 anos isso já. O Sadal depois foi para a Teresa Pérez, ficou lá 10 anos como diretor de marketing da empresa e está um tempinho agora já na Holanda com a Sapiens Travel. E aí a gente conversando muito, ele tem essa coisa muito de pensar o marketing dentro desse nosso universo do turismo. Então eu já queria começar direto com uma pergunta para você. Uma das coisas do nosso papo que me chamou a atenção é quando você falou de marketing holístico. Queria que você falasse um pouco da importância disso sempre, acho que ainda mais agora nesse momento que a gente está vivendo, e acho que é uma visão que às vezes as pessoas têm, até de não pensar profissionalmente na função do marketing, de achar que o marketing pode ser só uma ferramenta para você inventar uma coisa que não existe, vender uma imagem diferente do real. Eu acho que é muito além disso, né? Pensar o que você tem de mais importante ali e conseguir comunicar isso para um público-alvo. Mas, enfim, você que é o especialista, conta isso. Bom, Bruno, obrigado pela introdução também, muito generoso. Eu me lembro dessa viagem. Eu acho que eu me lembro de todas as viagens que eu fiz na vida. Sempre acontece a gente conhecer alguém e é muito legal quando a gente se cruza de novo com projetos diversos. E como é rica essa troca, né? Às vezes dentro de um avião a gente conversa e vem inspirações para coisas que a gente nem imagina. Isso é uma leitura holística da nossa viagem, né? E eu estou colocando essa introdução porque essa abertura que eu coloco de marketing holístico ela é importante porque tem uma porção de coisas acontecendo e todas as ferramentas que a gente precisa para se comunicar com os clientes, elas estão aí. O que é preciso é uma organização para que a mensagem seja calibrada, né? Como a gente está passando por um fenômeno, uma pandemia, a gente não vê toda hora, né? A última pandemia dessa que aconteceu faz quase exato um século atrás. E eu participei de um call recentemente que o empresário falava, a grande diferença é que assim, mesmo em 2008, quando a gente teve uma crise parecida com essa, a gente não tinha tanta gente conectada como a gente tem agora, né? Um cenário que grande parte da população está conectada. E aí, Bruno, você está... Apareceu. Legal. E aí, a questão de... A urgência de calibrar a mensagem é porque a gente vive um momento muito especial por conta dessa conexão, mas tem alguns efeitos colaterais dela, né? Eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você já se sentiu coagido a se colocar de uma maneira muito positiva nas redes, porque se colocar de um jeito negativo pode te trazer indigestões aí? Te faço a pergunta aberta. Totalmente, né? A gente vive um momento que a gente tem que exalar positividade, sorrisos, que a vida é linda. E é engraçado, porque todo esse processo de escolher o que a gente comunica é um processo de edição. E a vida editada ela é muito mais interessante do que a vida ao vivo, né? Pois é. Mas essas escolhas são muito sutis, eu diria. Pois é. Ô, Bru, agora pega, por exemplo, quem trabalha com alguns segmentos como entretenimento, viagens, coisas que lidam diretamente com prazer e bem-estar. Isso se torna ainda mais difícil porque a gente cria uma persona, né? E se levar em consideração tudo que a gente sabe de marketing digital, tem uma coisa que resume o sucesso das marcas. As pessoas, elas enxergam a marca como uma marca, mas no final elas querem comprar de pessoas. E no mercado de viagens é mais ainda assim. Então, essa calibragem de mensagem que precisa ser feita, né, eu acho que eu convido todos os nossos amigos aí, essa é uma fala que vocês me convidam para conversar com os clientes de vocês, que vários são meus clientes também, os agentes de viagem, né? Então, é uma reflexão que eu queria deixar aberta. É uma era que o branded content, o conteúdo de marca, né, ele precisa estar muito alinhado. E nós criamos sempre o que a gente chama de storytelling para a criação desses conteúdos. Só que tem uma exigência que está acontecendo agora por conta da pandemia que vai em choque com essa característica. Deixa eu colocar assim, os arquétipos e as personas que criamos para nos promover nas redes. Sempre muito legal, felizes, bem-estar, viajando, mostrando coisa bonita, elas entram em choque no momento com a
realidade do mundo. E tem uma nova ordem mundial de conexão e de uma exigência aí que a gente percebe do jeito de se comunicar. Mais consciente, solidário, né? Passando a confiança. Ficou claro pelas primeiras pesquisas feitas com consumidores, tanto do de viagens quanto de qualquer outro canal, Bruno, que o cliente está buscando confiança das marcas, né? Porque estamos num cenário em que, apesar dos governos tentarem, alguns acertam, outros erram, sem entrar em méritos aqui, uns erram muito, a gente tem nas marcas algumas das salvações para esse momento. Então tem uma mescla muito grande que, até para a cura dessa situação que a gente está, ou seja, a vacina, a gente tem as marcas junto com governos, junto com pessoas atuando quase que juntos, na mesma linha. Então, nós como marca, a gente também é percebido assim, quando a gente se expõe. Então, tem que tomar um super cuidado agora, né, na hora de calibrar essa mensagem. Por quê? Já tivemos, como toda crise, a gente tem 4 estágios para a identificação da situação e da nossa situação como um todo, né, das estratégias, etc. Tem a fase de identificação, tem a fase de ajustar e preparar, a segunda, tem a fase de reiniciar tudo e tem a fase que é o novo normal, né? Toda gestão de crise meio que lida com essas 4 fases. Na comunicação não é diferente. Então, assim, o tempo inteiro a gente tem que estar na identificação do que está acontecendo. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o Brasil? Por que é que a fronteira do Brasil está demorando para se abrir nesse momento? Se tem problemas que estão relacionados à nossa própria infraestrutura como nação, que nos impedem de voltar a viajar, isso é uma coisa que vai bater no turismo e em quem se posiciona como um profissional de vender viagens, né, que vende viagens. Então, são coisas que a gente precisa ficar alerta. Eu não sou a favor, claro, apesar de ser farol de informação, que a gente assuma às vezes de noticiário na hora de mostrar para os clientes, mas se mostrar minimamente atento ao que está acontecendo, pode fazer com que a gente ganhe followers, pode fazer com que a gente ganhe followers, é uma moeda que se usava bastante antigamente, né? Eu quero voltar naquele começo da nossa conversa, quando a gente falou da positividade. Sim. Porque tem um efeito muito, muito, muito assim, interessante que a gente pode observar agora, que é como a cultura de celebridade está se transformando por conta desse momento atual. E todos nós podemos aprender com isso, porque a gente se expõe, acho que quase todo mundo que trabalha como turismo hoje se expõe em redes, utiliza os canais para se comunicar, engajar. Isso é uma ferramenta de marketing interessantíssima, porque a gente consegue fazer o contato, promover o que a gente está fazendo, mostrar o que a gente está vendo em primeira mão ou em tempo real e, claro, manter o cliente informado e próximo da gente, né? Essa aproximação ela assim, diferente de qualquer outro momento do turismo, esse que a gente vivia antes da pandemia. Isso não deve desaparecer, a gente vai continuar usando as redes cada vez mais, mas é incrível. Eu tenho participado de muitos calls com agentes e com alguns hoteleiros. E quando eu faço a pergunta aberta sobre o que você fez para se preparar para a utilização das redes, eu lembro que eu conheço agentes de viagens incríveis que eram blogueiros e se transformaram em agentes. É gente que sabia desenvolver conteúdo e que fez a lição de casa para se tornar em profissional de viagem. Eu conheço um monte de gente que tentou, morreu na praia, não conseguiu ir adiante, né, porque tinha o conteúdo, mas não soube ser agente de viagem. E eu conheço gente que, assim, é um super agente de viagem, mas não desenvolve o conteúdo. E a gente passou por esse momento ali atrás, nessa entrada da era da informação, né, quando as redes se democratizaram de vez. Todo mundo está nas redes e todo mundo se comunica. Eu boto em xeque, inclusive, a necessidade de se ter um website, por exemplo, hoje em dia, né, que é uma coisa que você precisa ficar atualizando o tempo inteiro, fazer renovações, sendo que você pode usar as plataformas abertas, manter um canal super interessante e tudo que você fizer vai estar ali. Claro que, e com a parte de transacional e portfólio, é interessante você ter um lugar que você possa hospedar as coisas. Mas a pergunta que eu... Também, né? Perdão. Pode ser um repositório de conteúdo sim, também, né? O negócio sim. é como você organiza o que você tem a oferecer para o teu público, né? É legal que organicamente tudo que você tem na rede você acabe levando e induzindo para esse ambiente. Então você que manda nesse jogo, né? Você tem um website, torna ele interessante. Como que você torna? Utilizando os canais para trazer as pessoas ali para dentro. Tem vários organogramas de comunicação que mostram... vários fluxos de comunicação que mostram como dá para fazer isso. Mas aí, Bruno, assim, interessante que a gente está num momento, ficou claro, eu não sei se a galera aqui percebe o quanto está claro já,
que esse tipo de comunicação que nós dois estamos fazendo agora não vai embora, veio para ficar. Sim. Né? E aí, assim, falando de marketing de um jeito bem pessoal, eu falei ali no começo, as pessoas querem comprar de pessoas. Isso é uma frase que eu adoraria que ficasse marcada nessa nossa conversa de hoje. E se elas querem comprar de pessoas, por que tem marca que não está se posicionando ou porque não está se preparando para posicionar? Eu nem digo a questão do owner, do proprietário, não, né? Tem os consultores, tem quem lida com o produto em si, que pode sempre se preparar para estar, né, nessa linha aparecendo nessas redes com o conteúdo. E a gente quer ver realmente quem sabe o conteúdo, né? Então é interessante que as pessoas se preparem. Senão, imagina, o que vai ser esse marketing do futuro? Todo mundo que tem agência que não faz isso vai precisar contratar alguém para fazer? Você tem que desenvolver um pouco dessas ferramentas internas, né? Porque assim, acho que o grande diferencial que um agente de viagem pode ter hoje em dia é que ele mostre uma propriedade de falar daquilo que ele está falando com o cliente dele, para aquele cliente usar ele, e não uma outra pessoa, uma outra empresa ou um clique de internet, né? Então, assim, se você consegue demonstrar essa confiança, que é uma palavra que você usou lá no início, e com empatia com esse cliente, com o momento do mundo, é um caminho para o agente de viagem se reinventar e talvez reforçar um posicionamento mais produtivo, digamos. Sim, sim, e usando essa rede porque ela precisa ser utilizada. Tirando da cabeça que, assim, eu ouço, com todo mundo que eu converso, tem muito espelho a marca de sucesso é que tem muitos followers, né? E já ficou provado, se é segredo para alguém que nos assiste, que número de followers versus qualidade, para quem trabalha principalmente com um produto como o de vocês, como o meu, que é um produto de alto padrão, mais caro, que tem um valor agregado, a gente nem consegue atender todo mundo se a gente entra numa rede que nos coloca essa quantidade de gente no funil. Né? O funil não pode ser tão aberto assim para quem trabalha com luxo, senão você perde qualidade, você deixa de ser luxo até. Né? Então, a primeira coisa é, quem vai trabalhar com rede, você pode estar lá fazendo uma reunião online, que pode estar aberta para muita gente, mas você pode ter 10 pessoas e se questionar, nossa, foi um fracasso. Peraí, essas 10 pessoas que estavam lá, deram alguma coisa, elas te deram algum retorno, elas se mostraram interessadas. A medição tem que ser feita pela qualidade, não pela quantidade. Né? Foi essa medição de quantidade que colocou a gente onde a gente estava, nessa cultura de celebridade que começa a entrar em joque agora. E olha que interessante, eu falei sobre a identificação do momento. Né? As celebridades que acabaram queimando o filme nesse momento, elas não identificaram o momento, Bruno. Né? Elas entenderam que o público delas estava louco para voltar a viajar, louco para voltar a aparecer na praia, curtir, entrar no avião, etc., quando o país enfrenta uma situação que está interconectada com a situação do restante do mundo. E é um tabuleiro que está se montando, que assim, é quase ingênuo a gente achar que basta eu querer que amanhã a gente volta a viajar no Brasil. Basta eu começar a dizer aqui, gente, olha, em junho, julho, a gente vai poder viajar que a coisa vai ser verdade. Né? E os clientes esperam que a gente conte para eles a verdade. Né? Eu, como marqueteiro e sim, trabalho com comunicação há alguns anos, comecei a fazer publicidade e comunicação em turismo porque eu sonhava em fazer isso na nossa área, que eu acho que é uma área que precisa de bastante incremento, né? E está sempre se transformando. Mas eu percebo que assim, é incrível como essa necessidade de se preparar e de passar essas mensagens de uma forma elegante, com bastante hospitalidade, isso é muito legal. Né? Dá para você mudar. Por exemplo, no momento de identificação de crise, Bruno, que a gente está, fica muito claro que além desse problema que a gente tem com as fronteiras e etc., a gente tem já lugares do mundo que estão abrindo e que podem influenciar ou podem manter são coisas que a gente precisa começar a mostrar para o nosso cliente. Né? Porque se manter vivo é isso, é assim, atualizado ao que está acontecendo. Eu vi uma matéria hoje da Condé Nast Traveler que eu adorei. Você viu o prêmio deles, intermediário aí, de melhores do ano, o Best of Best da Condé Nast? Sim. Eles deram 20 prêmios para 20 hotéis que estão se posicionando de maneira positiva agora, durante a pandemia. Né? Hotéis que estão pagando os funcionários, hotéis que
estão mantendo as comunidades em que eles estão inseridos, hotéis que estão ajudando a linha de frente. Vocês têm hotéis no portfólio de vocês que fazem um trabalho incrível. Sim. Nova York, lugares do mundo, Tóquio. Eles se posicionaram desde o início, assim. E aí, assim, esse marketing de conteúdo que a gente precisa desenvolver, ele está muito relacionado ao que está acontecendo. E muitas agências, às vezes, me perguntam, mas como que eu vou desenvolver isso? Como que eu vou me posicionar? A solução, às vezes, está no próprio parceiro, né? A gente tem dentro do portfólio aí, principalmente o portfólio da Xmart, por exemplo. Você tem 1000 hotéis aí que já estão desenvolvendo coisas, né? Passamos por esse momento de identificar o que as pessoas precisavam em casa, receitas de chefes se posicionando, tem conteúdo disponível para poder reproduzir. Playlists inspiradoras. Pois é, playlists. Playlist, está todo mundo fazendo exercício, yoga, meditação. São coisas que estão disponíveis e que a gente pode agregar ao que a gente faz. Né? Agora deixa eu fazer uma pergunta mais prática, Sadal, para a gente direcionar isso um pouquinho. Assim. A gente tem aqui muitos agentes de viagem escutando a gente. Nem todos eles são, por exemplo, de empresas tão grandes como onde você trabalhou, por exemplo, a Teresa Pérez, que tem uma senhora estrutura. Às vezes a gente está falando de empresas muito pequenas, que é de uma pessoa, de 2 pessoas. Como é que essa pessoa pode, talvez, se preparar para ser um produtor de conteúdo? E pegando um gancho até numa pergunta que chegou da Paula Dutra Estrada, cara, como é que o agente de viagem pode virar um produtor de conteúdo e ainda fazer toda a operação de venda e de manutenção desse cliente, o contato com os fornecedores? É muita coisa, assim. Prática, como a gente pode fazer isso? Pois é, tem esse preparo que a gente falou, que é um investimento que é possível fazer agora, né, Bruno? Tipo, desde do posicionamento. Eu tô aprendendo. Esses dias eu falei numa live, eu tô acostumado a falar com plateia. Já fiz apresentação em outra língua para 5.000 pessoas e não me sinto nervoso em fazer esse tipo de exposição, ter esse tipo de exposição. Quando eu estou aqui com você, isso é um método novo, essa emoção é completamente nova, eu não tenho a técnica toda para me posicionar no vídeo, eu sou um ser biológico, eu preciso de contato, eu queria olhar para você e sentir se o que eu falei foi percebido. Né? Então, tem várias técnicas que a gente pode aprender juntos agora, já que a gente vai precisar se posicionar mais em vídeo. Lembrando que não é só a posição da promoção que vai entrar no vídeo, Bruno. A venda também. Se o cliente se habituar a esse ambiente, ele vai querer fazer call com você via FaceTime. Sim. Igual aquela mensagem de WhatsApp que chega no final de semana para emitir o aéreo, que acabou bons tempos, aquele aéreo que saiu no final de semana e o cliente ligava pedindo por WhatsApp, pode chegar um call de vídeo. Do nada. Né? Então, é legal que você aprenda a se posicionar. Tem cursos muito bacanas, principalmente para criação de conteúdo, de linguagem simples, que você, como mestre em comunicação, você conhece esse movimento, que é esse movimento da linguagem simplificada, né? Para acabar com a burocracia que impede tanta gente de entender até os direitos delas, mas que a gente tem que utilizar no dia a dia, quando a gente escreve mensagem por exemplo, de venda mesmo. Né? E, claro, a utilização de tudo que está de open source, porque eu não acredito que a gente chegou num ponto que precisa se investir, se você é uma pequena agência, comprar sistemas, investir tanto na comunicação, tendo que, claro, uma consultoria é sempre legal, encomenda de peça e campanha, isso vai ser sempre bacana, mas no momento que você precisa se manter vivo, e levando isso que eu falei no começo, que eu vou reforçar de novo, querem comprar de pessoas os clientes. E começar a mostrar um pouco do que você sabe, de um jeito estruturado, ou mesmo não. Dentro do branded content tem o marketing, tem esse conteúdo que a gente cria de entretenimento, né? Se você me assistir fazendo uma live de destino, Bruno, eu fiz uma com uma agência esses dias, eu falei, gente, pelo amor de Deus, deleta isso, virou uma live proibidona, porque as perguntas vão chegando, ficou tão gostoso o clima, a gente vai dando risada. Falei de história, falei de arte, falei de porque a visita à minha cidade transforma o outro, que é a maneira que a minha empresa, a partir da nossa evolução, faz esse exercício de pensar. Eu consegui passar tudo isso, mas assim, a gente se divertiu muito fazendo. E o grau de engajamento das pessoas naquela live específica foi excepcional, porque tá tão pesado, né? Eu e você, a gente deixou claro já no início que a gente se importa com o que está acontecendo. Sim. Vocês estão prestando um serviço aí para o mercado, né? Mas e a gente pode brincar. Não precisa ser pesado quando a gente se expõe assim, né? Você sabe que isso é uma coisa que então, na comunicação... Então, são alguns pontinhos.
isso é uma coisa que na comunicação do entretenimento que você está falando, eu dou aula de televisão, né, na PUC do Rio. E a gente tem uma tendência já de uns 15 anos que a gente chama de infotainment, que é a mistura de informação com entretenimento. E que está presente em tudo que se faz na televisão, inclusive no jornalismo que se faz na televisão. E a ideia, principalmente, é o seguinte, o nosso objetivo sempre é passar informação para o outro. Informação é um conceito muito amplo, né? Informação é tudo aquilo que você adquire que você não sabia antes. Então, se ao final de uma live, de um programa de televisão, de um programa do Faustão que seja, você aprendeu alguma coisa que você não sabia antes, você se informou em algum sentido. Só que ninguém vai se informar sobre algo se não prestar atenção naquilo. Então, quem está tentando levar uma mensagem para alguém precisa primeiro entreter o outro, e o entreter é mais do que fazer rir, entreter é chamar atenção para alguma coisa, né? Então, assim, olha para mim, eu tenho uma coisa para te dizer, eu vou te dizer de uma forma que vai te conectar. Aí sim eu consigo te passar uma informação. Então a gente pode trabalhar isso em qualquer área do conhecimento, do relacionamento, do turismo inclusive, assim. Se você não quiser perceber e não souber chamar a atenção das pessoas para aquilo que você tem a dizer, ninguém vai te escutar. Bruno, eu talvez intuitivamente adoraria ter assistido uma aula sua. E, aliás, deixa a dica aqui, por favor, prepare um conteúdo desse. Eu sou o primeiro a assinar aqui, tá? Para assistir. Mas, assim, eu faço apresentação de destino há muitos anos, é minha paixão. Na Tereza eu era responsável pelo lançamento de produtos, né? Tanto para o B2B quanto para o B2C. Então, eu tinha que me posicionar e passar uma mensagem num prazo. Se tiver agência que me visitar e assistir na hora, vai falar que eu estou mentindo. Numa apresentação de 1 hora. As apresentações às vezes duravam 3 horas, que virava uma discussão, e aí tinha um café da manhã, um coquetel, alguma coisa, a gente acabava passando bem mais tempo. Mas o tempo que eu estava lá apresentando, Bruno, ele sempre era pensado e quase cronometrado, bem profissional mesmo. E uma das técnicas, que eu não sei se as pessoas percebiam que eu fazia, porque assim, eu entendo que o produto da gente já é um produto que pode afastar, porque ele é restrito. Quando você trabalha com o que é restrito, você tem que tomar um cuidado extra, né, para conseguir cativar todo mundo que está ali. E como você não tem a chance de perguntar para todo mundo que está na sala em que nível você está de entendimento daquilo, ou que se você consumiu ou não aquilo, você tem que conseguir formular mensagens que vão para todo mundo, que é a preparação primordial das redes, né? Na dúvida, digo óbvio, porque aí se tiver gente na sala que não está entendendo o que você está falando, você já conectou com aquela pessoa. Eu lembro que, assim, a minha técnica principal, Bruno, acho que você não me vê falando sobre destino faz tempo, mas eu sempre conto uma gafe. E a criação dessa gafe, que é uma coisa que todo mundo faz, geralmente, mas eu faço ela numa construção de clímax, quando eu estou contando a minha história, né? Então eu estou lá, pode ser um cosmético que eu esqueci de pegar e que estava incluído, igual aconteceu num barco recente que eu fiz, que custava uma nota, e eu não sabia que estava incluído. Pode ser, eu lembro numa primeira vez que eu fui para o Japão, a plateia veio abaixo quando eu contei que eu entrei no ofurô sem perceber que a água estava quente, pulei na neve, pelado, porque a água estava escaldante. E assim, é o tipo de coisa que você cria uma identificação, porque acho que todo humorista e todo mundo que trabalha com entretenimento sempre faz exercício, eu percebo, né? Quando você faz graça de você, está permitido que você fale sobre qualquer assunto e que você faça com todo mundo o que você está fazendo. Então, isso são técnicas de apresentação que é super legal. Dá para você mostrar isso num bate-papo, assim. Você está pronto para fazer televisão, porque outra coisa que a gente fala, o humor é essencial e funciona em tudo. E assim, e o humor, todo mundo tem um humor, né? Você pode ter várias gradações. Então, isso que você está dizendo, qualquer pessoa, por mais introspectiva que ela seja, ela consegue criar um nível de humor ali, do mais sutil ao mais escrachado, que vai funcionar para o público dela, para quem ela vende, para qualquer tipo de conteúdo, inclusive para vender viagem. Né? E não tem fórmula, né, Bruno? Porque, assim, dependendo do meio que eu tô, é uma ironia fina, né? Que às vezes está no gestual, às vezes está em fazer uma graça, citar alguém no meio, citar uma personagem, etc. Às vezes não, às vezes é escrachado mesmo, mas o mais legal é quando você se permite a rir de você. Porque eu acho que a gente não pode se levar a sério demais, né? Eu já me levei a sério uma época e foi péssimo. É uma delícia você rir de você o tempo inteiro, você está nesse processo, né? É porque você acaba conquistando, é um pouco de fraqueza, e você acaba conquistando. Cara, para você não vai permitir que a gente troque uma ideia mais legal, né? Agora, deixa eu caminhar um pouquinho para o outro lado. A gente está super falando de marketing, que era uma das propostas. Só estamos falando de TV.
que não deixa de ser, né? Só que a gente vendeu para o nosso público que esse papo era marketing e tendências do turismo de alto padrão. E aí, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Muita gente que eu estou ouvindo falar, assim, sempre em lives que eu já conduzi, ou que eu já participei, ou só assistindo mesmo, a gente faz uma pergunta, como é que vai ser? Ninguém tem certeza do que vai ser nada, mas a gente nunca teve certeza do que vai ser sobre coisa nenhuma. E aí muita gente fala assim, não quero fazer futurologia. Existe a futurologia, que é uma ciência super séria, mas existe estudo de tendências, que não é uma coisa que é da noite para o dia. Assim. Quando a gente fala em tendência aplicada ao turismo, o que você pode elencar para a gente? Eu acho interessantíssimo. Eu não gosto do nome futurologia, às vezes usam para mim, para alguma coisa que eu escrevi e coloquei. Eu tenho algumas ciências que eu adoro estudar, meio por interesse próprio. Fiz curso de formação psicanálise uma época, gosto de história de maneira geral, que é a minha paixão. E a partir desse conhecimento da leitura diária, e eu sou leitor compulsivo, Bruno, eu tenho esse problema. Eu preciso até assim, dentro dessa coisa de identificação do processo, eu tenho uma tendência a ler mais do que eu preciso. E aquela informação fica me corroendo, né? E, assim, eu acho que por isso que dá para a gente arriscar algumas coisas. Uma jornalista do Estadão, ela me chamou para conversar depois do segundo report que eu fiz, porque o New York Times fez um report já com coisas que estão em andamento, e tinha uns 80% ali que a gente tinha adiantado antes, num trabalho que nós fizemos juntos, a Mari Campos. Sim, e quando a gente fez esse trabalho, a Mari me contou, falou, nossa, Sadal, tipo, eu vou fazer mesmo assim, mas as pessoas falaram que ela estava sendo cavernosa, apocalíptica, né? Porque esse é o receio, a pessoa às vezes quer passar só a mensagem bacana. Mas assim, eu tenho me repetido uma frase que me ajuda nessas previsões, nessas tendências, que é assim, tem um ponto muito positivo entre ser realista, tem uma recompensa em ser realista. Né? É bacana a gente ser positivo, otimista, que é uma palavra que eu gosto mais, né? Que para mim o otimista, assim como para aquele escritor Simon Sinek, que eu citei ele algumas vezes, a gente é otimista quando você tem noção do que está acontecendo e mesmo assim se enxerga uma luz no fim do túnel. Positivo é quando você simplesmente acha que vai ficar tudo bem, sem entender o que está acontecendo. Né? Então é legal entender. E ser realista, você vê pela situação dos países que estão se recuperando primeiro, tem uma recompensa, né? Em encarar as coisas com a seriedade e o realismo que essa situação específica, ou tantas outras, elas pedem. Então, assim, com relação à tendência, puxa, tem coisas que ficam claro para a gente, que a gente já via acontecendo, e que a gente sabe que um período em casa vai fazer isso, vai transformar as pessoas numa certa direção. Eu me preocupo demais com a questão do Brasil estar no topo do ranking dos países mais ansiosos do mundo pela OMS. Então, assim, tem aquele psicanalista, o Dunker, que tem feito um trabalho lindo, vários textos bacanas no El País, e ele falou que se você não estiver confuso, você não está bem, porque tem muita coisa acontecendo, a gente tem que estar confuso agora mesmo. Então, assim, o confuso que habita em mim, saúde o confuso que habita em você. Tá? Tudo bem, estamos confusos. Mas é importante que assim, a gente lembrar que o cliente brasileiro, além de confuso, ele tem pressa. Ele é ansioso. Então tem várias... Nossa, sempre foi. Eu fiz um call sobre produtos recentemente, aí para falar, elencar essas tendências, falei, gente, a primeira tendência é a antecedência. Aí as pessoas morreram de rir, mas antecedência, tendência, eu falei, claro, um momento que, independente de quantas pessoas estejam na fila ou não, você vai precisar se identificar para visitar uma atração turística. Por questões de vigilância, que se torna um novo protocolo mundial, Bruno, isso se torna mais que uma tendência, já é uma confirmação. Aí você vê o cliente brasileiro, que a gente conhece antes, ele é adiantado? Ele gosta de reservar com antecedência? É um cliente que a gente é mimado como brasileiro. O brasileiro é mimado. Eu sou, né, como cliente. Então, a gente está acostumado a mimar ainda mais o brasileiro. E imagina agora no momento que assim, até museu que você não esperava, atrações que você já visitava, você vai precisar reservar com antecedência. Restaurante sem reserva, nem pensar. Isso é uma enorme tendência. Né? A questão dos lugares... Se a gente parar para pensar, a hotelaria sempre tentou valorizar quem tinha essa antecedência. Uma das expressões que eu acho mais lindas de hotelaria é o early bird. Né? Sim, adoro. Quem faz a reserva antecipadamente tem que ser valorizado. Assim. Então, se você começa a pensar nisso, tem uma coisa de conexão com o que é o natural, né? Vamos ter calma para chegar nos lugares. Sim. Né? Mas você pensa agora, Bru, Early Bird, 3 produtos. Você falou Early Bird, eu como agente de viagens, né, honorário, era até ano passado agente de viagem, Caribe,
esqui, cruzeiro. 3 early birds vêm na minha cabeça. É difícil outros early birds que o brasileiro, os clientes que eu atendia, pelo meu histórico, era isso. Era esqui, cruzeiro e Caribe. Né? Porque lota, a gente sabe, gente que vai todo ano. E agora, o early bird ele se torna assim, meio que a bola da vez para tudo, né? Porque tem umas coisas muito interessantes acontecendo, Bruno. Eu estava batendo um papo com os amigos que estão na Escandinávia, e eu adoro a hotelaria de lá, porque eu acho ela interessantíssima. Não gosto de me hospedar, porque eles têm muito a melhorar, tá? Se comparar e tal, mesmo com o país que eu tô, que é bem superior em termos de acomodação do que a Escandinávia. Mas eles estão fazendo uma mudança, que é a mudança, a migração do wellness. Aí você vê, se o sueco e o norueguês estão se preocupando em fazer a transição do wellness, como que isso não vai ser uma tendência para todo mundo? Porque assim, é um povo super esclarecido, tem a noção do que está acontecendo, realistas, nihilistas, não acreditam em absolutamente nada, né? E sabem que isso aqui é uma coisa a se lidar. Aí você vê hotéis da Suécia, do Círculo Polar, que estão se posicionando como spas, não, wellness centers. Depois eu mando para vocês alguns hotéis, alguns cases que eu estou pesquisando. Eu acho isso muito interessante, porque vai abrir assim, uma série de hotéis que não tinham esse apego ao wellness, né? Não estavam preparados a se posicionar assim. No momento atual, talvez precise fazer talvez a gente veja uma grande transformação, né? Na saída dessa pandemia. E o que é louco, que eu estava puxando lá um pouquinho antes também, é isso de que a tendência, ela não é agora que vai começar tudo, vamos mudar tudo. A tendência é a confirmação de algo que já estava despontando, que não estava ainda aberto para todo mundo, que vai virar uma coisa mais mainstream, talvez, ou pelo menos mais, com mais aderência, né? O wellness é um desses, assim. Quantos grupos, o Mandarim Oriental, por exemplo, é um que investe em wellness como um pilar do grupo há muito tempo, assim. Então, e acho que isso é interessante também, né? Quando vem uma tendência nova e todo mundo se joga nela, às vezes as pessoas não estão, de fato, vivendo aquilo, né? Não estão se preparando. Então, tá todo mundo dizendo que agora tem que ser wellness, vamos ser wellness a qualquer custo. E aí não funciona, né? Não fica autêntico, né? Não tem. Vocês têm sorte, né? Porque o hotel de vocês respira wellness e eu adorava vender um spa reservado já junto com a tarifa, porque comissionavam a gente o spa também. Adoro o Mandarim Oriental, você sabe, eu sou fã. Mas é isso, assim, para o Mandarim é jogo mais ganho, né? Já tem o wellness na marca, já é um atributo que está muito percebido por todo mundo. Tem marcas que vão precisar fazer uma lição de casa aí, é isso que você está falando. E aí, assim, tem coisas básicas, as academias dos hotéis vão se transformar, os espaços fitness, além do spa, claro, vão ganhar uma outra dimensão. Tem a questão da vigilância toda, que a gente pode prestar atenção no que está acontecendo na Ásia. Está muito claro que é uma batalha. Se isso fosse uma terceira guerra mundial e a gente tivesse guerreando vários lugares, várias frentes de pensamento do mundo, a frente da vigilância está ganhando a guerra, né? Então, isso é um bom ponteiro para que todo mundo consiga se posicionar na hora de pensar a tendência. Se a vigilância está ganhando, tudo que a gente imagina que pode se tornar o novo real tem a ver com vigilância. E aí, qual que é o papel da comunicação, do marketing e do profissional de viagem? Se isso vai se tornar o novo normal, Bruno, para que a área continue sendo sustentável, ela precisa contribuir na informação desse novo normal, né? Porque imagina que é uma situação que ninguém tem confiança em viajar. Se tornou inóspito o ambiente porque ficou mais difícil. A gente não é asiático, a gente não está acostumado à máscara, apesar de ter umas bonitinhas e tal. A sensação de estar com aquilo o tempo inteiro não é a mais agradável do mundo. Tem os lugares do mundo cheios de restrições. Eu fiquei, aliás, eu gosto muito de colocar caixa de contratexto no meio dos textos, né? Vai uma aqui agora. A Itália anunciou uma ótima notícia que o turismo intereuropeu da Comunidade Europeia, zona de Schengen, não vai ter quarentena a partir de 1 de junho liberado. Oremos para que tudo isso funcione, né? Que aponta para a gente uma direção assim, menos... Assim, você vê como as coisas mudam. Se eu batesse esse papo com você antes dessa informação, eu estaria com outro humor, né? Tem que ficar de olho no que está acontecendo. Então, assim, aí essa questão de esse posicionamento das marcas que ela está mudando, né, o tempo inteiro, e a gente, como agente de viagens, o cliente confia na gente, e o cliente sabe que nós vamos vivenciar essas coisas primeiro, né? Agora, imagina, você que sempre trabalhou com um produto que é legal, o produto, o principal atributo dele é o prazer, a viagem, né?
a transformação. Depois eu posso falar um pouquinho sobre arquétipo de marcas, que é muito legal a gente fazer, usar esse tempo que a gente tem agora para se identificar como marca, qual é o seu arquétipo. Isso pode ser o seu personagem na rede também, como você quer ser conhecido, o que você quer como você quer se posicionar. Todo mundo precisa dominar um pouquinho dessas coisas agora. Mas as marcas que estão passando por isso, e nós somos os intermediários, se a gente quiser ganhar a confiança do cliente, a gente precisa arrumar um jeito de construir uma mensagem que passe essas coisas. E eu sou sempre a favor de passar eles do jeito mais dentro, com os dois pés na hospitalidade. Bruno, eu te dou um exemplo. O Mandarim Oriental, que é, assim, na minha opinião, está ali entre as 5 melhores marcas do mundo de hospitalidade. Você acha que eles vão passar o protocolo deles para o cliente como um protocolo? Não, e até te digo... Com seriedade? É uma coisa muito do entretenimento também, muito interessante. A gente recebeu um documento semana passada, o Mandarim Oriental de Bodrum, na Turquia, né, que é um resort, que é um balneário, está reabrindo agora, final da semana, se não me engano, agora em maio, final de maio. E ele é um hotel, sempre um hotel de temporada, que costumava abrir em abril, adiou por conta da pandemia, e eles mandaram para a gente tudo que vai ser o protocolo e tudo que foi reforçado, mas isso é mais interessante, eles estão reforçando práticas que eles já tinham e desenvolvendo algumas novos normais, como as pessoas distribuídas pelos restaurantes. E uma coisa que achei muito interessante, dentro da proposta do wellness, que naquele lugar já é muito mais fácil, na área do spa, além de tratamentos, etc., eles vão ter um tipo de atividade específica para a gente aprender e a ressignificar como a gente interage num novo mundo de distanciamento, em que você tem que ter um cuidado com o distanciamento. Então, Sim. é para você te levar para esse lugar. Eu acho que a experiência, isso tem muito a ver com a hospitalidade, que é onde a gente está entrando, tem muito isso assim, né? O que ela agrega a você, né? O que aquela Sim. experiência fica marcante, que eu acho que principalmente na nossa área, valorizar mais a palavra hospitalidade até do que a palavra experiência, que talvez esteja ficando desgastada. Está sendo muito superficialmente usada. Sim, e a experiência nem sempre precisa ser uma coisa positiva, né? A experiência pode ser qualquer coisa. A hospitalidade... Olha, Bruno, tem uma coisa que você falou aí que eu queria elencar 2 pontos, né? Na hora de construir mensagem, a gente tem 2 coisas para trabalhar. Eu falei das 4 fases de identificação, de elaboração desse para chegar ali ao novo normal. Você pensa assim, você tem o atributo da saúde, da higiene e dos protocolos, que ele é informação, precisa ser passado, e como marca, a gente tem que fazer sempre o exercício de como passar esse tipo de informação, né? E aí tem um outro conteúdo que é o aspiracional, o que vai te inspirar mesmo. Como você transforma essas coisas em uma mensagem que vai chegar até o coração do teu cliente, né? Num momento em que todo mundo está recebendo uma série de mensagens. O OMS alertou que somos o país mais ansioso do mundo. Imagina se os clientes estão lá naquele dia de ler muita coisa. É dólar, é o nosso governo, é uma porção de coisas acontecendo, remando contra, né, a ordem mundial toda aí. E aí a gente precisa se preparar para que se vai existir retomada, a gente vai construir essa retomada. Né? Vamos supor que amanhã fronteiras estivessem abertas, mas houvesse essa situação de suspeita e de falta de confiança com relação à saúde, aonde eu estou pisando, etc. Isso é um cenário super factível, né? Porque não existe turismo com quarentena. Enquanto a Europa e os lugares do mundo estiverem com exigência de quarentena, a gente sabe que a gente vai poder inspirar, mas não vender. Tem maneiras, aí já entrando em engenharia de produtos, de criar coisas para a gente vender inspirando agora, e aí o cliente bota isso para uma outra data, né? Ano que vem, de repente, ou quando ele se sinta mais seguro, mas a gente fecha a venda agora. E na hora da construção dessa mensagem, eu falei agora há pouco sobre arquétipo de marca, tem como você se identificar. Você vê, tem muitas marcas que assumem uma postura bem heróica, tem marcas que quebram as regras, te levam para o lugar primeiro que todo mundo, tem outras que estão contribuindo para o social, fazendo we care, nós nos importamos, deixa claro que é solidária. Tem marca que é mais amorosa, tem marca que é realizadora de sonho, tem marca que tem um perfil de sabedoria mesmo, que vai te dar vai te preencher, vai te completar. Então, isso tudo são técnicas de comunicação que a gente utiliza na hora de construir mensagem, fazer campanha, né? Que eu acho que as agências podem se preparar, podem se posicionar
né? Eu não quero deixar ninguém pessimista com a fala anterior minha, mas é importante olhar para a realidade para não cometer equívocos e para que a gente não seja cancelado, como a cultura de celebridade está demonstrando que quem se posiciona de maneira muito equivocada ou muito alienada à situação, entre aspas, né? O que não se mostra atento ao que está acontecendo, pode sim vir a ser cancelado. Imagina, o cliente... Aliás, essa expressão é péssima, né? Tem expressão pior do que, ainda mais para quem trabalha com turismo, em pensar em cancelamento. Imagina você ser cancelado 2 vezes, cancelado a viagem e cancelado nas redes. Não, e aí, Bruno, sim, só para complementar essa coisa do arquétipo, da construção, identificação, eu sou muito a favor que a gente use e que a gente sempre fique de olho no que a gente já tem, né? Toda agência, independente do número, você mostrou uma preocupação ali no início, tá? Eu não estou falando com o universo que eu conhecia, não, tá, Bruno? Apesar de morrer de saudade de ter mais equipe, braço para lidar com as coisas, você faz as coisas muito mais rápido assim. Mas, por exemplo, com CRM, com os conteúdos pré-existentes que você já tem, dá para bolar coisa muito bacana, né? Se você não tem condições de chamar um professor de história para falar sobre destino, chama teu parceiro. Se não tem seu parceiro, fala o que você sabe, monta do jeito que você sabe, afina, treina, pratica. Porque eu me vejo, se eu fosse um profissional de marketing só trabalhando com turismo, essa transformação que todos estão fazendo, eu me vejo muito mais na área da educação, ensinar a todo mundo a jogar assim, do que simplesmente pegar cases e fazer. Porque é muito pessoal. É possível criar campanhas, né? A gente pode criar uma campanha mais ampla sempre, mas no final é muito pessoal. Cada marca precisa se destacar pela pessoa. E no turismo é mais ainda assim. E tem uma coisa também que eu acho que isso que você falou, você usou a palavra parceria, né? Parceiro. A gente está num momento de oportunidade que o conteúdo que é colaborativo, né? Você usar a expertise dos outros e todo mundo juntos somos mais fortes, pode parecer uma besteira que está caindo em desuso, é uma oportunidade até para agências com operadoras, agências com representantes, agências com jornalistas, agências com blogueiros, com influenciadores de verdade que trabalhem com um nicho e tal. É uma gama de possibilidades de você fazer junto e melhor que deveria ser explorada, você não acha? Sim. E, Bruno, a gente bateu um papo, vou abrir um papo que a gente teve nessa nossa conversa de ajuste que virou um programa, né? A gente falou sobre tudo. Devia ser gravado. Devia. Tava a Marisa junto naquele, ia ser muito legal. Mas, assim, tem um ponto que eu acho muito importante, que em nenhum outro momento da história a gente teve a possibilidade de trazer todos os talentos que a gente precisa para fechar a receita do nosso bolo. Todos os ingredientes estão disponíveis. A gente não precisa olhar a distância como um ambiente limitador para a receita, como ingrediente de receita, para a sua receita. Dá certo? Então, assim, quem trabalha com comunicação já está vendo a coisa assim. Você pode trazer um profissional do Japão e não importa o fuso horário, e ele pode estar conectado com alguém aqui na Holanda e pode estar com você aí no Rio e a gente vai criar uma coisa juntos. A gente pode trabalhar num projeto juntos assim. Então, as agências talvez precisem começar a exercitar isso, porque muito do que se deve da falta de ação é porque o conteúdo está sendo pensado a partir do que ela própria pode desenvolver, e aí tem essa limitação do que eu não sei, não consigo me posicionar, não estou preparado. Trabalhamos isso depois, mas que o recurso, o conteúdo existe, ele existe. E ele é livre, ele é liberado. Não existe mais conteúdo pago. Você paga para ter uma class, você paga para ter uma consultoria, você paga para várias coisas, mas é um momento de estender a mão e a gente pode sair diferente dessa. Eu gostaria muito que a nossa área aprendesse com o mercado de comunicação, Bruno. Você, como mestre, sabe assim, essa possibilidade que existe hoje, né? De trazer talentos de onde quiser, com fuso horário que tiver. E aí, complementando o que você disse, se o Mandarim ou um hotel da Xmart, ou qualquer outro hotel, tem um conteúdo legal e dá para a gente trazer e trabalhar, por que não construir assim? Estender a mão, ou praticar mesmo, né? Eu acho que uma coisa muito bacana é que você pode usar o conteúdo do outro e dar crédito agora, que é uma das coisas mais generosas e mais legais a se fazer. Não é nem pela pessoa que você utilizou, não é nem pela pessoa, é mais por você. Quando você se mostra uma pessoa que dá o devido crédito, você passa ainda mais confiança. Sim. Né?
Porque tá tudo ali, né? Às vezes, assim, a gente cria uma pessoa cria uma campanha aqui, a outra tá usando ali, todo mundo tá vendo o tempo inteiro. Então, para não ficar feio para você, ó, peguei isso emprestado. No Legal. começo eu citei uns 5 autores, eu faço muito isso com tudo, até frases de pessoas. Já citei Marisa, vou citar você uma hora, né? Deixa eu aproveitar, olha só, tem muita pergunta chegando aqui, o nosso tempo daqui a pouco vai acabar. Chegou uma que eu acho bem interessante, que saltou aos meus olhos aqui, e que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está fazendo. E olha que oportunidade. Quem falou, não sei se é uma agência ou... Desculpa, gente, eu não conheço todo mundo. Marisa conhece mais que eu. É Sonhos na Mala Viagens. Não tem muita live voltada para quem trabalha no turismo e muito pouco ou nada voltada para os clientes? Será que isso não é uma oportunidade das agências fazerem lives para os clientes? Eu acho que isso, é o ponto, que é o pulo do gato que eu disse ali, que eu conversei com algumas agências, eu não vou fazer. Às vezes eu entro numa live e tem 10 pessoas, eu falei assim, olha, se tinha 10 pessoas, não significa que ela é para você. E para de levar em consideração a Kim Kardashian, a Anitta, quem mais tem grandes seguidores aí? Marília Mendonça. Marília Mendonça, aliás, Tereza Cristina à noite, de madrugada, dá uma vontade de acordar de madrugada para assistir aquilo, Bruno. Mas assim, eu assisto depois no Repeteco. Mas tem coisas assim que você pode fazer, sabe? Que se você quiser convidar seus clientes e interagir um pouquinho, se aparecer 5 clientes, aí tem uma outra pessoa que está online ali, ela entra, já foi válido. Gente, pelo amor de Deus, você não está gastando o café, não está gastando o aluguel do restaurante, não está alugando. Quantas vezes você fez eventos para vender viagem e pagou um almoço para 5 a 10 pessoas? Tem gente que trabalha com ação em eventos sabe disso. Eu trabalhava muito com isso. É um investimento que você precisa lá captar, planejar, né? A gente sabe, vocês sabem, vocês fazem evento direto, não é uma coisa barata. De repente você tem na mão a oportunidade de juntar todo mundo, manda para a pessoa o brinde em casa. Olha que bacana. Pega um chefe que você adora, tô dando já o caminho das pedras demais, aí não vem na minha consultoria. Mas olha que legal. Pega ali, por exemplo, você pensa, olha como os restaurantes estão precisando se canibalizar. Às vezes o que é uma receita de um chefe, Bru, que tá assim, tipo, eu quero o segredo do restaurante, a maneira que o restaurante vai atravessar, ou vai fazer essa disrupção, é dar a receita. Porque eu posso vender a receita com ingrediente curado. Olha que bacana, você quer fazer um coquetel. Manda as coisas para casa de 5 clientes e junta eles, porque você sabe que eles têm interesses específicos. Monta live, monta o Zoom, não precisam ver. Ninguém não precisa ver o tempo inteiro o que estamos fazendo. Aliás, essa necessidade de ver o tempo inteiro o que estamos fazendo é que levou a gente para aquele momento de positividade extrema e a gente não sabe mais lidar com o negativo, com a opinião divergente. Isso é um processo de amadurecimento, né? Até legal a gente colocar isso aqui, que é uma live de comunicação. Eu convido todo mundo a fazer esse exercício, né? A gente precisa começar a encarar pontos divergentes. Uma outra coisa que me ocorreu agora, assim, você falou, a gente está falando muito de conteúdo, mas aí uma dica, pelo amor de Deus, tenham cuidado também com a estética de como passar esse conteúdo. Marshall McLuhan, no meio é a mensagem, não vamos só sair falando, vamos pensar em como falar, né? Que imagens que a gente vai usar, um vídeo, vamos pensar em enquadramento, vamos tentar explorar o que está no entorno, né? A embalagem do que a gente está oferecendo, né? Mas, por mais que você pense o entorno, trabalhe tudo isso, muito importante, assim, conteúdo de qualidade é aquele conteúdo que foi pensado, com carinho, porque tudo é personalizado. A personalização ela é sentida nesse tipo de coisa. Eu preparei um super conteúdo aqui, já que você está falando, mas não vou conseguir mostrar. O formato não permite. Mas é importante pensar, uma vez que você é convidado para fazer alguma coisa, ou que você está planejando convidar, é claro que tem que pensar com carinho, mas tem uma coisa, Bruno, que assim como o marketing de entretenimento, né, essa maneira de se colocar de maneira mais despojada, dá para aproveitar um pouco isso também. É permitido errar, é permitido rir de si próprio. A pessoa ela sabe que você não está no ambiente mais profissional de todos, tá? Então, acho que tem uma coisa aí do autêntico que é muito bacana, né? Que a pessoa consiga fazer isso dentro da realidade dela. Total. Gente, a gente tem 5 minutos. Será que eu consigo pegar mais perguntas aqui? Antes da gente acabar. Cadê? Quanta gente querida eu tô vendo aqui nos... Tem muita gente. Pois é. Bom, uma coisa que eu tô achando legal, assim, a gente está numa crescente, não que só os números importam,
mas acho que a gente tem uma constância, assim, acho que é importante você manter um trabalho constante, né? As pessoas estão chegando e elas não estão indo. Você está Sim, acumulando que é uma coisa de criar fidelidade também, né? Que é sim, importantíssimo na nossa área, você ter a fidelidade de quem trabalha com você, de quem é teu cliente. Como sim. é que você constrói fidelidade no momento desse? Ah, Bruno, eu acho que é a consistência, né? Se tivesse 5 pessoas nessa live, eu e você, tenho certeza que a gente estaria fazendo com o mesmo prazer, passando as Total. mesmas informações, e não importa, é daí que você constrói a consistência. Não importa, é um trabalho de formiguinha, igual uma grande mestra que eu tive, que dá nome para uma empresa aí bem famosa, sempre disse. A Teresa sempre fala isso, assim, a gente não tem que ficar lidando pensando só em coisas grandes, se preparando para coisas grandes. Faça com carinho, mesmo que chegue a uma pessoa. Né? Uma amiga que é escritora fez um call comigo no final de semana, como foi incrível ouvi-la. E ela disse para mim assim, falou assim, olha, você fica na dúvida às vezes de escrever, que é uma dúvida que eu tenho muito, apesar de adorar escrever. Ela disse, se houver 100 pessoas ou uma que te queiram te ler, já tem uma pessoa, você já está tocando alguém. Então, vamos parar de colocar a coisa na quantidade, tira a Kim Kardashian, Anitta, né? Eu falei agora há pouco. Não, não é preciso. O marketing é muito mais simples. Você não sabe quantos clientes você precisa atingir. De novo, você não está gastando nada. Eu poderia estar oferecendo um jantar, vamos supor, se fosse meu cliente, para a gente fazer isso aqui, ou se tivéssemos com 5 clientes aqui nessa live, para nós dois fazermos isso aqui, e a gente estaria gastando um jantar, teria gastado locomoção, o tempo, não que o tempo a gente não gaste assim, mas você sabe que quando é um evento fora, é bem diferente, né? E já ir se testando e se preparando para acompanhar essa mutação no jeito de fazer que todo mundo de todas as áreas está passando. Não é só o turismo. Mas como a gente trabalha com emoção, a gente vai passar por isso de uma maneira mais intensa. Com certeza. As pessoas estão pedindo bis, Sadal, você vai ter que voltar, cara. Ó, eu prometi, para não virar arroz de festa, isso aqui tá prometido com Marisa e com você há um tempão. Aí eu falei, vixe, Marisa, pior que vai ser no momento que eu tô assim, uma atrás da outra, por uma semana. Aí a partir de amanhã tem um hiato, e aí eu volto. Vocês me convidam, eu volto. Segunda temporada, abertura da segunda temporada com o Sadal, de novo. É, mas olha, Bruno, Fala, fala. perdão. Não, fala você, pode falar. Por favor, por favor. Você está Não, no horário à frente do meu, pode ir antes. eu estou super feliz de participar, além de ser um grande fã da Xmart, é, memórias lindas, aquela viagem com você. Eu estava, acho que começando já era da área de marketing da SAA, estava dando uma força ao Nelson na área de marketing, e a sair de lá, tanta coisa incrível aconteceu, e Lucita, Marisa, você. Lucita, eu ia falar disso agora. Vocês todos estiveram tão presentes em tudo e eu tenho um carinho muito especial, viu? Marisa foi uma das primeiras clientes que eu tive em Amsterdã na minha fase nova. Eu nunca vou esquecer disso. E ela não para de falar de você em Amsterdã desde então. E você falou o nome da Lucita, uma coisa legal, assim, que eu lembro de ter aprendido muito com a Lucita e de ver ela vendendo os clientes, assim, uma paixão, né? A gente tem isso do brasileiro, né? E acho que essa falta que a gente está sentindo de ver os outros, tem muito isso. A gente é muito apaixonado e apaixonante. E é importante a gente não perder isso, né? Essa capacidade de mostrar para o outro, demonstrar para o outro a paixão do que a gente está vendendo. Sim, sim. E tem a ferramenta, né? A gente só precisa agora aperfeiçoar o jeito de fazer isso. Resistência zero. O mundo apertou o botão de restart, né, Bruno? Resistência Exatamente. zero. Não pode ter resistência. Não gostava de fazer? Ah, não, é oba-oba. Peraí. Não é assim. Não faz esse auto-julgamento. Não seja tão rígido. Né? Às vezes o que você tem para mostrar vai atender teu cliente, vai cativar alguém. E bota energia legal no mundo. Eu gosto Exatamente. muito de ver o que a gente faz como esse ciclo. Legal. Eu vou já encerrar, porque o Instagram fala aqui para mim que tá faltando 1 minuto e 12, 1 minuto e 11, 1 minuto e 10, só que ele encerra antes, que ele não é Tá, E tá aí, bom, queria Bruno. te agradecer mais uma vez, convidar todo mundo que está assistindo, voltem na quarta-feira, a gente vai fazer sempre segunda e quarta, às 2h30 da tarde. Na quarta, a gente vai ter uma outra proposta com a Fernanda Feren, que está aqui super acompanhando. A gente vai falar de Hong Kong, de Bangkok, de floricultura, de gastronomia. Tem até receita, para quem quiser aprender uma receita tailandesa que a gente vai fazer. Vamos voltar a fazer isso sempre. A gente vai deixar disponível tanto aqui no IGTV, essa live todas, e também no canal do YouTube que a gente acabou de inaugurar. E o que mais que eu tinha que falar? E quarta-feira, quem vai conduzir o papo não sou eu.
Marisa vai ficar à frente das câmeras, porque ela tem que fazer isso também. E eu volto para conduzir um papo super legal com o Fica Heinz na segunda-feira da semana que vem. É isso. Obrigado, Sadal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marisa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.